Olá, bem-vindos a mais uma lenga-lenga do costume. E como de costume, começo por agradecer aos patrocinadores, ao Azeite Talismã, à Prozis. Não se esqueçam, quando fizerem compras na loja online da Prozis, para incluírem o código lenga-lenga, uma palavra única, e dá direito a descontos, podem chegar aos 15%, independentemente das promoções que estejam, e que normalmente costumam estar a decorrer no site da Prozis. Eh, Vou começar por desmistificar, por desvalorizar uma frase comum que costuma-se dizer, dizem sobretudo os americanos, no news is good news. Eh, a falta de notícias é uma boa notícia, mas também há notícias que são boas notícias. É raro, mas acontece. E uma delas é o fim do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda fez esta semana realizou o seu congresso, a sua convenção, não sei como é que eles chamam aquilo, não interessa. Aquilo não interessa, de facto, a ninguém. E elegeu designou um novo líder, um novo coordenador, um novo chefe, um novo secretário-geral, um novo, mas também não, sempre outros não, acho que se chama coordenador, acho que é a palavra que eles usam, José Manuel Pureza, mas de facto aquilo não foi um congresso, aquilo foi um velório, foram as exéquias do Bloco a passarem em direto, suponho, não estive a ver, mas a passarem em direto nas televisões e nas rádios e tal. O Bloco, para todos os efeitos, acabou, e isso é uma boa notícia. O Bloco não acabou exatamente este fim de semana. Este fim de semana foi apenas foi a enterrar. O Bloco já tinha acabado há algum tempo, estava moribundo, em estado absolutamente terminal já há algum tempo, já do tempo da doutora Catarina Martins. Agravou-se quando a líder passou a ser, ou a coordenadora passou a ser a doutora Mortágua. Agravou-se ainda mais o estado do Bloco quando a doutora Mortágua sumiu do país para ir alegadamente a caminho de Gaza, ou fingir que ia a caminho de Gaza, entregar 2 latas de Cerelac, e o Bloco desapareceu eleitoralmente. Tem hoje uma deputada, que era a doutora Mortágua, que agora acho que vai ser substituída, não sei se por um novo coordenador, também não interessa. O Bloco não elegeu um único vereador municipal, não tem um único mandato em todo, no quadro autárquico do país, como se viu nas últimas eleições, ou como ficou decidido nas últimas eleições pelo povo português. Portanto, o Bloco acabou. E o facto do Bloco ter acabado é, repito, uma excelente notícia. O Bloco é um partido de cariz totalitário, um partido dito trotskista, que já não era grande coisa. Trotsky foi, entre outras coisas, foi a pessoa que concebeu os campos de concentração modernos da contemporaneidade. Escrevia bem, é um facto, mas era um sociopata, como os outros bolcheviques que estiveram ligados à Revolução de Outubro. De outubro, não de agora, mas de outubro de 1917. Um, e, além de um partido trotskista, era evidente um partido leninista, um partido marxista-leninista radical, passa a redundância, era um partido que tinha uma concepção completamente antidemocrática da sociedade e de como devia ser a sociedade. Era um partido cuja natureza é autoritária, um partido de proibições, de sanções, de castigos, de punições, de discriminações, um partido cujo ideário divide a sociedade em oprimidos e em vítimas. Seja lá quem for, dependendo da época, os oprimidos variam, dependendo da época, as vítimas também variam, mas tem sempre que haver, eu disse oprimidos, eu queria dizer opressores, peço muita desculpa, divido a sociedade entre opressores e vítimas, e dependendo da época, os opressores podem variar, as vítimas podem variar, mas tem sempre que haver opressores e tem sempre que haver vítimas. É essa a visão do Bloco, é uma visão de ressentimento, é uma visão ligada à inveja, ao rancor e à punição, insisto. E, portanto, um partido desses fazia tanta falta, ou faz tanta falta, quanto a lepra. Um partido desses não faz falta absolutamente nenhuma a uma sociedade que se quer democrática, minimamente civilizada, eh, pode dispensar e deve dispensar partidos como o Bloco, deve dispensá-los não na secretaria, deve dispensá-los nas urnas, e foi isso
É isso que foi isso que foi acontecendo ao Bloco progressivamente, e foi isso que acabou de acontecer ao Bloco nas últimas eleições legislativas de maio último, maio passado, e as autárquicas apenas vieram, de facto, confirmar o óbito. Repito, este congresso, esta convenção, em que se trocou de líder, e no fundo não se reconheceu nada, 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 nada. Houve muitas conversas vagas, não se reconheceram erros, houve conversas vagas e uns dichotes e umas frases sobre é preciso mudar, o bloco tem que mudar, temos que rejuvenescer, temos que não sei o quê, temos que isto, temos que aquilo, mas nunca perder a nossa força, nunca perder a nossa identidade. Ou seja, aquela gente não está disposta a reconhecer absolutamente nada, aquela gente está disposta a continuar a fazer o mesmo tipo, manter o mesmo tipo de atitude, o mesmo tipo de projeto político que os trouxe até aqui, ou seja, à cova. Um, não, não há ali uma sombra de arrependimento, não há ali não houve nenhum ponto em concreto, nenhum ponto definido em que o Bloco reconhecesse o erro. O erro era reconhecido, houve coisas que falharam, houve coisas que têm que mudar, mas era tudo neste sentido vago, neste sentido difuso. Não quer admitir que, por exemplo, quando o grupo parlamentar de um partido está reduzido a uma única deputada, e essa deputada se ausenta durante meses para lutar por uma causa, não vou agora avaliar. Não é preciso classificar as pessoas que lutam pelo Hamas, ou cuja luta consiste em difundir propaganda do Hamas, uma organização de selvagens, terroristas, de psicopatas da pior espécie. Não é preciso avaliar isso, acho que isso se avalia por si mesmo. Agora, isso, considerar que isso é um erro, e obviamente é um erro desde o ponto de vista, desde logo, mesmo que não fosse o Hamas, é um ponto de vista estratégico, quando um grupo parlamentar de um partido se ausenta em peso, uma pessoa só, para o estrangeiro, fosse para fazer o que fosse, podia ser no caso foi para difundir propaganda do Hamas, podia ser para seguir, sei lá, a seleção brasileira de futebol, numa digressão pelo mundo. Eh, Fosse qual fosse o motivo, isso não devia acontecer, isso não é bom para o partido no qual isso acontece. Agora, isso foi reconhecido como um erro cometido pela doutora Mortágua e pela direção do Bloco, no caso pelo grupo parlamentar do Bloco, não foi. A doutora Mortágua, ontem, a discursar lá na tal convenção, veio outra vez com o lenço palestiniano. Eu não sei se aquilo já está costurado às roupas, se ela tem um lenço para cada ocasião, se é sempre o mesmo lenço, se o lenço é lavado, se o lenço cheira mal, não faço ideia. Uh, Sei que a doutora Mortágua não abandona Gaza em circunstância absolutamente nenhuma. Mesmo com cessar-fogo, mesmo com tudo, Gaza é sempre o móvel da doutora Mariana Mortágua, e é natural que os portugueses que não vivem, em geral não vivem em Gaza, a grande maioria dos portugueses não vivem em Gaza, não, os interesses dos portugueses não coincidem exatamente com os interesses de Gaza, com os interesses do Hamas em particular, portanto é natural que os portugueses retribuam na mesma moeda e não vejo interesse nenhum em votar em alguém que faz apenas campanha por um, por um grupo terrorista, se quisermos acreditar na palavra deles, ou não acredito, pelo povo palestiniano, mesmo assim, mesmo que isto fosse tudo cheio de boa vontade e de boas intenções, que não é, obviamente, o povo palestiniano não vota em Portugal. Também muito poucos palestinianos, especialmente palestinianos de Gaza, votarão em Portugal. Portanto, é natural que o Bloco passou a dedicar-se a outras coisas. Voltando à metáfora, ou a uma analogia futebolística, que eu não gosto muito, mas hoje estou para isso, pelos vistos, uh, é, é a mesma coisa que um clube de futebol, que, sei lá, que a equipa do Bayern de Munique desatasse a jogar handball. É natural que depois no campeonato de futebol aquilo não resultasse. Eles desinteressavam-se do campeonato em que estavam, passavam a jogar handball ou cricket ou pádel, ou outra coisa qualquer, ou pisca lambida. Portanto, o Bloco desinteressou-se da política em Portugal, e a política em Portugal desinteressou-se do Bloco, e o resultado é inevitável. A mudança de líder, não. Obviamente, não há uma alminha, nem em Gaza sequer, não há uma alminha que acredite que a doutora Mariana Mortágua, ou a substituição da doutora Mortágua, melhor dizendo, por este doutor José Manuel Pureza, que vai revitalizar o Bloco e que vai mobilizar as massas para voltarem ao Bloco em força, e que o Bloco vai regressar a votações expressivas e a um grupo parlamentar
de dois dígitos. Não, ninguém acredita, acho que ninguém acredita nisso, nenhum eleitor acredita nisso, nenhum português acredita nisso, nenhum cidadão de Gaza acredita nisso, e acho que nenhum membro da direção ou da coordenação, ou lá o que é, do Bloco, acredita nisso. Acho, a doutora Mortágua não acredita nisso, o doutor não sei que pureza não acredita nisso, e a eminência parda daquilo tudo, o titereiro que manipula as marionetas todas daquilo tudo, que é o Dr. Louçã, também não acreditará nisso. É muito engraçado. Isto dá um particular gozo, a mim, pelo menos, dá um particular gozo. Quem gostar de regimes totalitários, quem gostar de visões totalitárias do mundo, há de estar triste, com certeza, mas para quem não gosta, para quem prefere, apesar de tudo, a democracia, isto é giro, diverte. E diverte sobretudo quando pensamos, ou quando fazemos o contraste, ou quando fazemos a evocação de algumas coisas que aconteceram há não muitos anos. Há não muitos anos, há uma meia dúzia de anos, talvez nem tanto, nem tanto. Para aí 2020, 2021, já posso estar enganado na data, mas o Dr. Louçã, há não muitos anos, previu, e previu com a presciência que é habitual, que a doutora Mariana Mortágua, cedo ou tarde, não demoraria, mas mais para o cedo, não demoraria muito a ser Ministra das Finanças. Ora, em Portugal isso hoje em dia parece pouco provável. Isto não está, o país não se recomenda especialmente, o, a área política, o mundo político em Portugal não se recomenda também particularmente, nós estamos cheios de cabeças brilhantes, nós estamos exatamente governados por gente abençoada, ou temos uma oposição também composta por gente abençoada, também não será o caso. Mas, apesar de tudo, ainda não chegamos ao ponto, ainda não corremos o risco de a doutora Mariana Mortágua ser de facto Ministra das Finanças. Acho que já tivemos esse risco, já corremos em tempos esse risco. No tempo do Dr. Costa. Não era totalmente impossível que isso acontecesse e o Dr. Costa não teria escrúpulos suficientes para impedir que isso acontecesse. Não aconteceu. Andámos lá perto, mas não chegámos lá, e o facto de não chegarmos lá e de uma série de circunstâncias terem acontecido para impedir que, muito provavelmente, nunca lá cheguemos, é bom, é positivo, é simpático, apesar de tudo, confere-nos algum otimismo, a imaginar que este país, por muito que vá caindo, ainda não tenha caído tanto, e a doutora Mariana Mortágua não seja, portanto, uma putativa ministra das Finanças. Uh, pode vir a ser poderia vir a ser uma ministra das Finanças da Venezuela, por exemplo, acho que seria um cargo bastante adequado. Infelizmente o regime venezuelano de que a doutora Mortágua aprecia, também já não parece estar, não parece ter um futuro muito mais risonho ou muito mais prolongado que o próprio Bloco de Esquerda, portanto é capaz da coisa não ir por aí. Pode um dia ser Ministra das Finanças de Gaza, sei, aí talvez, mas não parece que as finanças de Gaza eh, seja uma área particularmente difícil de gerir, porque todo o dinheiro que ali cai, dinheiro normalmente depositado por associações humanitárias ou pelas Nações Unidas, acaba por ir parar ao Hamas, e o Hamas espatifa tudo em arma, em armamento e na construção de túneis e tal. Portanto, acho que parece-me que a doutora Mortágua poderia ser uma ministra das Finanças de Gaza sem grandes dificuldades, porque não é muito complicado. As coisas, os canais por onde o dinheiro corre já estão mais ou menos definidos, e então aplicar-se-ia, acho que seria adequado que a senhora fosse de facto, tivesse um cargo do género lá, pode ser Ministra das Finanças, ou Ministra da Juventude e Desporto de Gaza, Ministra da Saúde, o famoso Ministério da Saúde, que difunde a propaganda do Hamas, acho que até talvez fosse o cargo ideal. Mas pronto, isso é tudo lá para Gaza. Aqui em Portugal não parece que a doutora Mariana Mortágua possa vir a ser, seja o que for, a menos, e isso também não é improvável, que em Portugal alguém lhe ofereça um cargo qualquer, não sei o que é que a senhora vai fazer da vida, ela nunca fez nada na vida a não ser política, e péssima política, mas alguma coisa há de encontrar. Normalmente estas pessoas conseguem contactos razoáveis, conseguem estabelecer relações, uh, pelo menos capazes, pelo menos suficientes para não passarem fome, digamos. A doutora Mortágua é capaz de ter um futuro mais risonho do que aquela avó dela, aquela avó que ela inventou e que ficou abaladíssima, teve três síncopes quando soube das atualizações da renda que não lhe diziam respeito. A doutora Maria da Mortágua é capaz de vir a ter um futuro, portanto, mais confortável, materialmente mais confortável que a pobre avó imaginária.
Portanto, é giro lembrar essas palavras do Dr. Louçã, é giro lembrar o tempo, todo o tempo, em que, tudo, em todo o tempo em que o Bloco de Esquerda influenciou a governação do PS através da geringonça, através da necessidade que o PS tinha dos deputados também do Bloco de Esquerda, mas também influenciou a governação por proximidade ideológica, ou seja, boa parte dos ministros do PS, do Dr. Costa, estão tão bem no PS atual como estariam no Bloco. E é aí que eu queria chegar, é o ponto, porque é que o Bloco caiu assim? O Bloco não caiu assim, verdade seja dita, apenas por erros próprios. O Bloco caiu assim, caiu da forma como caiu, porque o PS, em grande parte, ocupou o espaço do Bloco de Esquerda. O PS, que até o engenheiro Sócrates, inclusive, resistia, sempre resistiu a qualquer aliança com a extrema-esquerda, resistiu a fazer cair o muro, o famoso muro, com o Dr. Costa não resistiu. O Dr. Costa deitou abaixo, como ele proclamou orgulhosamente, o muro que separava o Partido Socialista da esquerda radical, da esquerda antidemocrática, da esquerda totalitária. E isso aconteceu por oportunismo, é evidente, da parte do Dr. Costa, que não me parece uma pessoa ideologicamente muito marcada. Acho que ele, no caso dele, era mais o oportunismo, mas no caso do PS atual, não era apenas o oportunismo. No caso de muitas figuras de topo do PS atual, falar em topo e em PS, eu sei, é um bocado incongruente, mas facilita. Muitas figuras de topo do PS atual são figuras que se identificam perfeitamente com o ideário do Bloco de Esquerda. E então não sentem qualquer. Os programas que propõem, as políticas que defendem, a visão do mundo que partilham, não os distingue do Bloco de Esquerda e não distinguindo, e não havendo grande diferença entre um partido da dimensão do Partido Socialista, que apesar de tudo ainda tem, e um partido mais fraco, mais pequeno, que está sujeito ao abraço do urso, como foi a Geringonça, mas não só, está sujeito a outros abraços de outros ursos. O Bloco de Esquerda, votar no Bloco de Esquerda deixou de fazer sentido na medida em que o PS já preconiza, já promete, já avança com uma visão das coisas muito semelhante. E entre votar num partido que diz que isto é isto, e esse partido tem 20 e tal por cento dos votos e pode ambicionar ser governo, e votar num partido pequeno que não tem ambições de ser governo, a não ser em partilha, que diz exatamente o mesmo, é capaz de. A maioria das pessoas são capazes de se inclinar para votar num partido de maior dimensão. Isso é o que tem acontecido. Uh, Esse é o lado bom, esse é o lado bom disto tudo, é o facto de o Bloco ter desaparecido. O lado mau, acabei de referir, o lado mau é que as ideias que faziam com que uma série de pessoas votassem no Bloco não desapareceram. Ou seja, o eleitorado que achava que quando vai às urnas acha muito bem por desenhar um X num partido totalitário, antidemocrático, radical, extremista, eh, esse eleitorado não desapareceu e não me parece sequer que tenha encolhido particularmente. Esse eleitorado apenas se mudou. Mudou-se sobretudo para o Partido Socialista, em boa parte para o Partido Socialista, e mudou-se também para o LIVRE. Convém não esquecer que outra das razões fundamentais para o insucesso para este, para o falecimento do Bloco de Esquerda é, é o advento do livro. O livre aparece e o livro vai-se consagrando, embora a uma escala ainda felizmente pequenina, mas vai-se consagrando também às custas do Bloco de Esquerda, sobretudo às custas do Bloco de Esquerda. E o Bloco de Esquerda vai perder, faleceu muito também graças à existência do livro e à possibilidade daqueles eleitores poderem trocar um partido que está em frangalhos e cujo grupo parlamentar anda por Ibiza e pela Tunísia ou pela Turquia, tentar fingir que chega a Gaza, em vez de votar nisso, as pessoas são livres, realmente preferem votar no Partido Socialista ou, lá está, no livro do Dr. Tavares. O Dr. Tavares tem a vantagem sobre os dirigentes do Bloco de Esquerda de fingir melhor, simular melhor que é um democrata. As pessoas olham para o Dr. Tavares a falar, na maioria das vezes ele não parece o fanático totalitário, o comunista que de facto é. O Dr. Tavares é um comunista, obviamente, é um leninista, é um marxista-leninista,
que vinha do Bloco de Esquerda, que vinha, ainda antes disso, de blogs, onde partilhava com membros de pessoas que vieram ter lugares de destaque no Bloco de Esquerda. Depois zangou-se com o Dr. Louçã, quando foi eurodeputado, e saiu do Bloco de Esquerda, não por questões ideológicas, não por qualquer ruptura vital de pensamento, mas apenas por questões pessoais, coisa lá deles. Um, com certeza sedes de protagonismo, egos e tal. Mas nada no Dr. Tavares, a não ser o ar sonso, o exclui do marxismo-leninismo. Ele é politicamente, ideologicamente, é igualzinho, no que interessa, no que realmente conta, é igualzinho à doutora Mortágua, é igualzinho à doutora Catarina Martins, é igualzinho ao doutor Fernando Rosas, ao doutor Louçã, são, são tudo frutos da mesma árvore comunista. Eles são comunistas, nenhum deles deixou de ser comunista, nenhum deles se arrependeu de ser comunista. Há pessoas que se arrependem de terem sido comunistas, com certeza, e é um arrependimento legítimo e mais do que justificável e justificado. Não, ali ninguém se arrependeu de coisa nenhuma. O doutor Rui Tavares percebeu é que, se calhar, aquela postura tão declaradamente confrontacional, aquela postura, sobretudo da doutora Mortágua, que nisso era mais, é mais furiosa, menos, menos subtil, digamos, que a doutora Catarina Martins, por exemplo, é mais como líder, no fundo, daquilo tudo do Dr. Louçã, é mais parecida com ele, e o Dr. Tavares percebeu que, por aí, que as coisas talvez já não funcionassem da melhor maneira e que talvez fosse interessante não suavizar o pensamento, mas suavizar a retórica. O Dr. Rui Tavares fala de maneira a que as pessoas com menos preparação, as pessoas menos atentas, as pessoas mais crédulas, as pessoas ou as pessoas que percebem de facto o truque, mas apreciam o truque, uh, achem que ele é uma pessoa, que ele é um comunista moderado, ou que ele já não é bem um comunista. E é, claro que é. Mas aquela moderação postiça acaba por funcionar e o Dr. Rui Tavares acaba por colher votos. Lá está. Isto é uma série de coisas em simultâneo. Um avião não cai devido a um erro, a uma só avaria, um só erro do piloto. O avião cai devido a uma sucessão de acontecimentos que tornam o acidente inevitável. Não, normalmente não é só, a não ser que seja uma bomba que rebente, salvo seja, o avião precisa de uma série, um acidente aéreo precisa de uma série de coisas a acontecer mais ou menos em simultâneo. O final de um partido, a extinção de um partido, a semi-extinção de um partido, também precisa de uma série de coisas que aconteçam, uma série de coisas para que essa extinção ou para que esse falecimento se verifique. E no Bloco foi isso que aconteceu. O Bloco, ainda bem, o Bloco acabou. O Bloco foi à vida, o Bloco foi de vela, não sei se até gás ou outro lado qualquer, mas para efeitos práticos, não vejo qualquer possibilidade de reabilitação de um partido que foi, sem dúvida, um dos mais nocivos na história do regime, um dos partidos mais eh, que chegou a influenciar o poder e nessa medida foi consequente, foi nocivo e consequente. Em muitas alturas não conseguiu, felizmente, influenciar o poder, mas as ideias estavam lá e as ideias foram sempre perigosas, foram sempre ideias assustadoras, assustadoras. O Bloco foi sempre um partido que nós poderíamos pensar o que seria de nós, pessoas normais, que em princípio prezamos a democracia, que prezamos a liberdade, que prezamos o direito de poder dizer o que quisermos, que prezamos a possibilidade de aspirar a ter vidas relativamente decentes. O Bloco foi sempre um adversário disso tudo e foi sempre um partido que fazia as pessoas. Eu não digo que assustava as pessoas, o Bloco nunca me assustou propriamente por, por avalar os meus princípios. O Bloco assustava porque uma pessoa olhava para aquela gente, olhava para o doutor Louça propriamente dito, e depois para os louçazinhos e as louçazinhas que vinham à volta, e pensava como é possível haver gente assim, como é possível haver gente tão fanática, tão transtornada com o mundo, tão cheia de ódio, como é possível haver gente que nos abomine tanto?
E aquela gente abomina-nos. Não é a mim particularmente, também a mim com certeza. Mas abomina o cidadão comum, abomina o cidadão médio, abomina a normalidade, a banalidade, a trivialidade. Aquela gente não gosta do mundo em que nós gostamos de viver. Não é que possamos viver sempre nesse mundo da forma, ou que ocupemos, ou que habitemos esse mundo da forma ideal, mas dentro do possível tentamos. O Bloco detesta isso tudo. O Bloco é um partido de tábua rasa, mais radical. Eu acho que não me vou enganar a dizer isto. É um partido mais radical, mais extremista do que o próprio PCP. Acho que o PCP, apesar de tudo, e o tudo é muito, atenção, não estou aqui a relativizar o PCP, ou o perigo que o PCP já representou, ainda agora se discutiu o 25 de novembro abundantemente, não vou voltar a isso. Mas apesar de tudo, há no PCP uma noção, há ali um bocadinho em que salvaguardado, em que o PCP procura ter uma noção da realidade, procura ter ali uma réstia, eu costumo dizer isto, mas no PCP parece haver, ou parece ter havido ao longo dos anos e das décadas, uma réstia de bom senso, de uma linha que o PCP percebe que não deve ultrapassar, contra a vontade das pessoas, contra a democracia. Não é que o PCP não gostasse de ver a democracia aniquilada e que acontecesse em consequência disso, uma série de coisas. Não, não é isso. Mas apesar de tudo, ali há uma linha que o PCP evita ultrapassar. O Bloco não tem essa linha, o Bloco não evita ultrapassar absolutamente nada. O Bloco é um partido absolutamente totalitário no sentido em que não, não quer deixar pedra sobre pedra. Se pudesse, não deixaria. O Bloco não deixaria. Basta ver as expressões daquelas pessoas, basta ouvir as palavras daquelas pessoas e basta, sobretudo, ouvir o tom com que essas palavras são ditas para se perceber que aquele é exatamente um partido radical. Não é que berrem mais ou que berrem menos, não é não é tanto, não é só pelo que dizem, é a forma como dizem. Não é o volume, não é o conteúdo, é a forma como dizem. Tudo ali está orientado para odiar a sociedade tal qual ela é, para odiar a economia tal qual ela é, para odiar o regime tal qual ele é. Tudo ali está orientado para acabar com isto. E o isto não é como chega, tem o discurso da corrupção, temos que acabar com a corrupção e tal, mas são pontos, são questões específicas. O Bloco de Esquerda não berra tanto que se calhar como em decibéis quanto o Dr. Ventura, mas a ideia do Bloco de Esquerda é acabar com isto tudo, é acabar com o Bloco de Esquerda foi sempre uma metástase de organizações internacionais, de similares, homólogas, etc., que visam acabar com o Ocidente, ou acabar com o Ocidente tal qual nós o entendemos. O Ocidente já está ameaçado de chegar, mesmo sem o Bloco de Esquerda, o Ocidente já está em perigo e em risco por muitas vias e de diversas formas, mas foi sempre essa a vontade do Bloco de Esquerda, foi fazer com que fazer implodir o Ocidente, fazer implodir a nossa civilização, o nosso modo de vida, o nosso modo de ver o mundo, uh, foi derrotar o nosso modo de ver o mundo. Foi esse sempre o objetivo do Bloco de Esquerda e nessa medida é muito importante, é quase um pretexto para irmos para as ruas festejar, abrirmos garrafas de champanhe, irmos para as ruas festejar o final do Bloco de Esquerda. Os festejos acabam por ser suspensos porque as ideologias, o rancor, o ressentimento, a inveja, o ódio que fundamentou sempre o Bloco de Esquerda e que é consubstanciado completamente numa figura como a doutora Louçã, aquele senhor não consegue dizer bom dia à vizinha do lado sem transpirar ódio, sem parecer que está a ter uma síncope, um chiliquezinho qualquer. Trouxe, portanto, personaliza muito bem esse ódio do Bloco de Esquerda, mas o ódio do Bloco de Esquerda sempre foi bem distribuído, não ficou limitado ao Dr. Louçã, e esse ódio é o que moveu aquilo, e esse, mesmo removido do Bloco de Esquerda, o ódio que levou pessoas a votar no Bloco de Esquerda durante anos e que os levou a chegar a ter um grupo parlamentar, salvo erro, de 16 deputados, ou 18, ou o que foi, esse ódio não desapareceu, esse ódio continua aí, e se os votos dos
das pessoas que carregam esse ódio já não vão para o Bloco de Esquerda, vão para outros sítios que são similares, lá está, vão para o PS atual, vão para o LIVRE, irão para o PCP, com certeza, também alguns, mas sobretudo o PS e o LIVRE, portanto o ódio continua aí, e esse ódio e essa vontade de destruir o nosso modo de vida, essa visão que faz com que nós sejamos o mal, nós representemos o mal aos olhos deles, isso continua a existir e isso, portanto, impede os tais festejos com champanhe. A boa notícia é o final do Bloco de Esquerda, a má notícia é que aquilo que fez com que o Bloco de Esquerda tivesse chegado a existir, tivesse chegado a crescer, isso não desapareceu. O facto de um partido totalitário ter morrido não, não enterrou as ideias totalitárias ou a possibilidade de concretização de ideias totalitárias em Portugal. Essa é a má notícia. E é com a má notícia que eu me despeço hoje. Vou lembrar, é verdade, pela enésima vez, dá-me a impressão que vocês não têm estado muito atentos, mas sou muito paciente, ao contrário do Dr. Louçã e tal. A Lenga-Lenga do Costume, para quem não quiser segui-la no YouTube, está também presente em podcast. Está no Apple Podcasts, está na Amazon, qualquer coisa de podcasts que eles têm para lá, está no Spotify, está nessas coisadas todas. Portanto, podem ouvir só a Lenga-Lenga como podcast, sem imagem. A imagem tem a vantagem da minha presença, que é carismática, com certeza, mas o podcast também é giro. Podem, portanto, ver a Lenga-Lenga aqui no YouTube e devem assinar aí as coisinhas todas, subscrever, ativar sininhos, notificações, botõezinhos, carregar nessas coisas todas também. Não faz mal nenhum, não custa nada, vocês não vão ser chateados por ninguém, ninguém vos vai telefonar a perguntar se querem um plano premium ou não sei o quê. Não, é só carregar nisso para receber. Para saber quando ela estreia uma nova lenga-lenga, essas coisas todas, e pronto, para ajudar aqui o canal. E caso contrário, se não vos apetecer ver no YouTube, podem ouvir nos podcasts. É tudo bom. Agora, também é bom realmente que o Bloco de Esquerda tenha acabado. Mesmo que as ideias totalitárias não tenham acabado, isso é o lado mau, repito, mas ver aquela gente chateada, ver aquela gente derrotada, a mim sabe bem, sinceramente. A mim sabe bem ver aquela gente em baixo, porque aquela gente sempre fez tudo para que quem estivesse em baixo fôssemos nós. É bom que sejam eles, é preferível que sejam eles. Com certeza que o em baixo é sempre relativo, o Dr. Louçã, acho que já se reformou, mas reformou-se como professor catedrático e não sei quê, e mais isto e mais aquilo. A doutora Mortágua arranjará também com certeza um cargo qualquer a ensinar, a ensinar finanças e economia no Isqueté, ela que é formada e formadíssima e doutorada em estudos africanos, sei onde, seja lá o que isso for, não sei. Finanças do Mali, provavelmente do Gabão, assim, sem desprimor nenhum para a África, não é por aí. E a doutora Catarina Martins para já tem um excelente emprego na Europa, como se diz, ou no Parlamento Europeu, que, pronto, vai durar até ao fim do mandato, já não é mau, permite amealhar uns trocos e juntar ao alojamento local, que ela combate nas cidades, mas preserva o dela lá no campo. E as outras figuras do bloco, umas melhor, outras pior, lá se vão safando, exceto aquelas que, claro, foram sendo despedidas, mulheres que por terem engravidado e tal, foram sendo despedidas ao longo do tempo, essas não estarão tão bem, com certeza, mas essas também não eram figuras de proa, não eram os grandes vultos, as sumidades que foram dando a cara pelo Bloco ao longo destes anos. Nos anos que se seguem, o Bloco não vai precisar dar a cara, porque não haverá cara e, muito provavelmente, mesmo formalmente, a prazo deixará de haver bloco, ou é capaz de se transformar num daqueles partidos, como o POUS, não sei se se lembram do POUS, da Carmelinda Pereira e do Aires Rodrigues, que ainda são vivos. Beijinho para a Carmelinda Pereira e um abraço para o Aires Rodrigues. O Bloco pode se transformar numa espécie de POUS, aqueles partidos que aparecem sempre, que a gente lembra-se que existem quando vai ao boletim eleitoral e se por acaso calha de passar os olhos pelos logotipos dos partidos todos, e o Bloco pode andar por lá a receber 0,3%, já não anda longe disso, já não anda longe desse tipo de votação, portanto, o Bloco pode fazer a metamorfose, metamorfizar-se numa espécie de novo POUS, ou de um novo PCP-ML, que havia, aqueles partidinhos todos que depois já ainda duravam para aí uns anos e apareciam nos boletins de eleições para que ninguém votasse neles. É possível que seja esse o destino do Bloco, ainda bem que é esse o destino do Bloco,
Apesar de tudo, apesar de muitas coisas, é muito bom que o Bloco de Esquerda tenha acabado. Fico muito contente que o Bloco de Esquerda tenha ido à vida. Ninguém confunda o Congresso ou a Convenção deste fim de semana com um rejuvenescimento, um ressurgimento do Bloco. Não, isso não vai acontecer. Tem a minha palavra e se quiserem podemos apostar. Comentem para aí o que é que acham que vai acontecer ao Bloco. A minha opinião está dada. Até para a semana. Muito obrigado.